Em uma amigável conversa com um jovem cristão, o pastor Brian Edwards dá uma breve explanação, lembrando que os apóstolos e profetas foram os colocadores das bases bíblicas para a igreja fundada por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, avalia vários pontos de vista contemporâneos que circulam na comunidade evangélica de nossos dias. Conversando com Brian Edwards sobre apóstolos e profetas. Anderson, pastor, você está disponível para ajudar-me com outro assunto? Refere-se a apóstolos e profetas na igreja de nossos dias. Pastor, sim, tenho esperado por este assunto desde a nossa conversa sobre o falar em línguas. Qual é a sua pergunta? Anderson, bem, apresentaram-me o argumento, em minha opinião bastante razoável, de que em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo nos informa que Deus concedeu à sua igreja certos dons de liderança, entre os quais se encontram apóstolos e profetas. De acordo com o versículo 12, esses dons, juntamente com o de evangelista, pastores e mestres, são essenciais à edificação da igreja. Minha pergunta é: se afirmamos que na igreja existem esses três últimos dons, onde estão hoje os apóstolos e profetas? Pastor, esta pergunta não é difícil de responder, Anderson. Creio que não precisamos de apóstolos e profetas na igreja hoje, porque eles não estão mais disponíveis a nós. Anderson, mas não existe nenhuma indicação disso em Efésios 4. Se você descarta apóstolos e profetas, por que não faz o mesmo com evangelistas, pastores e mestres? Se Deus os deu à igreja, quem pode dizer que não precisamos mais deles? Pastor, eu não disse que não precisamos deles, apenas disse que Deus não mais os torna disponíveis à igreja. Anderson, você pode comprovar isso? Pastor, sim, com muita facilidade. Tudo o que você precisa fazer é uma leitura completa da carta de Paulo aos Efésios, desde o início, e não começar apenas no capítulo 4. Paulo já havia escrito sobre apóstolos e profetas nos capítulos 2 e 3, onde ele nos mostra o que são apóstolos e profetas. Anderson, então, o que Paulo diz a respeito deles? Pastor, essa carta foi escrita para crentes novos. O apóstolo iniciou explicando como eles se tornaram crentes, bem como todos os privilégios que resultam do seguir a Cristo. No capítulo 2, Paulo descreve o caminho da salvação e no versículo 19, recorda aos crentes que agora eles pertencem a um novo reino e tornaram-se membros de uma família chamada a família de Deus, que consiste de convertidos a Cristo, tanto judeus como gentios, ou seja, não judeus. Em seguida, o apóstolo muda de figura, referindo-se a um edifício, e afirma que os crentes constituem um templo santo, em que cada crente é edificado, como blocos de pedra usados em uma construção. Anderson, posso ver isso, mas como os apóstolos e profetas se encaixam nessa construção? Pastor, Efésios capítulo 2, versículo 20, nos fornece a resposta. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos e profetas se encaixavam no templo como pedras de alicerce, e Jesus Cristo é a pedra angular. Quando você constrói um edifício, Anderson, quantas vezes você lança o alicerce? Anderson, apenas uma, é claro. Pastor, por conseguinte, você não espera mais colocar um novo alicerce, assim como não espera mais colocar uma nova pedra angular. Durante cada geração, Deus está construindo o seu templo santo, a igreja. O fundamento, porém, e a pedra angular foram colocados uma única vez.
Anderson, isso significa que os apóstolos e profetas mencionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, bem como os apóstolos e os profetas da igreja do primeiro século, não existem mais? Pastor, esta é a conclusão lógica do que Paulo afirmou em Efésios capítulo 2, versículo 20, não é? Na verdade, se você considerar o capítulo 3, verá que o apóstolo remove qualquer dúvida que você tenha. Anderson, sim, achamos uma menção a apóstolos e profetas no versículo 5. Pastor, está certo. Todavia, não devemos esquecer que Paulo não iniciou o assunto no versículo 5. Então, comecemos no versículo 1. De fato, melhor ainda é retroceder ao primeiro versículo dessa carta. Ali você observará que Paulo se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo. Ele afirmou que era um apóstolo, mas devido ao fato de que ele entrara em cena depois dos outros apóstolos, algumas igrejas duvidaram dessa afirmação. Por isso, em Efésios capítulo 3, ele apoia a sua afirmação de ser um apóstolo, recordando aos seus leitores, nos versículos 2 e 3, que havia recebido uma revelação especial para compartilhar o evangelho com eles. Paulo descreve o evangelho como o mistério de Cristo, e no versículo 5 afirma que essa revelação foi dada pelo Espírito de Deus aos santos apóstolos e profetas. Anderson, isso significa que a tarefa deles era certificar a igreja de que ela estava proclamando o verdadeiro evangelho? Pastor, exatamente. Deus escolheu 13 apóstolos, incluindo Paulo, e um número desconhecido de profetas, a fim de preservarem pura em sua doutrina a igreja recém-estabelecida, até que as escrituras do Novo Testamento estivessem completas. Aliás, para comprovar se determinada carta ou livro deveria estar no Novo Testamento, a igreja primitiva fez a mais importante de todas as perguntas. Isto foi escrito para um apóstolo ou por influência de um deles? Em outras palavras, os apóstolos foram o alicerce da igreja porque nos deram o Novo Testamento. O principal objetivo deles era nos outorgar os mistérios de Cristo. Quando todos os apóstolos haviam morrido, o alicerce já estava verdadeiramente bem lançado. Se você observar o versículo 17 da breve carta de Judas, escrita talvez por volta de 68 depois de Cristo, obterá mais do que uma importante indicação de que a obra dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo estava quase completa. Judas solicitou aos seus leitores que se lembrassem das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Judas escreveu utilizando o tempo passado. Não havia mais indicação da existência de outros apóstolos e de que a obra deles continuava. Anderson, isso significa que o dom de Deus à igreja eram aqueles apóstolos pelos quais, através de seus escritos e do evangelho que pregaram, ela está sendo edificada hoje? Portanto, os evangelistas, pastores e mestres, ao utilizarem o Novo Testamento, estão edificando sobre o alicerce já lançado. Posso entender agora que não podemos usar a carta aos Efésios para apoiar a existência de qualquer apóstolo em nossos dias, mas não havia outros homens chamados de apóstolos, além dos 13. Pastor, pensemos mais um pouco sobre os 13 apóstolos. Quando Judas Iscariotes se enforcou após trair o Senhor Jesus, você recorda que os discípulos compreenderam que tinham de escolher outro apóstolo para cumprir as Escrituras. Você pode ler sobre isso em Atos, capítulo 1, versículo 15 ao 26. Agora, diga-me quais eram as qualificações para alguém tornar-se um apóstolo? Anderson, precisava ser alguém que havia acompanhado o Senhor Jesus durante todo o seu ministério até o tempo de sua ressurreição. Na realidade, tinha de ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Pastor, sim,
Você também recorda que em Marcos, capítulo 3, versículo 14, somos informados de que Cristo designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A qualificação deles era que houvessem estado com Cristo. Por essa razão, Paulo explicou amplamente em sua carta aos Gálatas que ele era um apóstolo singular. Embora não houvesse vivido com Cristo e os discípulos, Paulo recebera uma especial revelação da parte de Deus. Além disso, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 7 e 8, Paulo se vincula aos apóstolos originais, afirmando que o Cristo ressuscitado aparecera realmente a ele, Paulo. Em outras palavras, seu apostolado era um caso especial e não houve outros casos semelhantes ao dele. Anderson. É neste sentido que devemos entender os apóstolos e profetas mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28? Eles são os mesmos referidos em Efésios 4? Pastor, com certeza. Entendemos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, à luz de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Anderson, não houve outras pessoas chamadas apóstolos no Novo Testamento? Pastor, sim, houve. No entanto, teremos de considerar o que a palavra apóstolo significava no grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Uma verdade é evidente. Os escritores do Novo Testamento não inventaram a palavra apóstolo. Eles utilizaram uma palavra comum que originalmente se referia a uma expedição militar, especialmente uma campanha naval. Esse vocábulo foi eventualmente empregado para referir-se ao almirante da esquadra. Ocasionalmente, a palavra apóstolo foi utilizada para referir-se a um embaixador e, consequentemente, a qualquer mensageiro ou delegado. Portanto, no Novo Testamento, essa palavra pode ter o significado especial dos apóstolos escolhidos e enviados por Cristo, entre os quais Paulo estava incluído, ou pode referir-se a um crente enviado como mensageiro de uma para outra igreja. Neste sentido secundário, Epafrodito foi chamado vosso mensageiro, em Filipenses capítulo 2, versículo 25, onde ocorre a palavra apóstolo. Epafrodito não era um apóstolo como Paulo e os outros 12, era apenas um representante da igreja enviado para cuidar de Paulo. A palavra apóstolo também é utilizada neste sentido em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, onde Paulo fala sobre alguns irmãos de nomes não citados que ele designou mensageiros das igrejas. Anderson, isso não é semelhante à palavra diácono no Novo Testamento? Às vezes ela se refere ao ofício especial dentro da igreja, como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Contudo, a palavra diácono pode ser também empregada para falar de qualquer pessoa que serve ou ministra aos outros, pois isso é o que ela significa. Paulo chama a si mesmo de ministro do Evangelho, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, onde ele utilizou a palavra diácono. Pastor, está certo, exceto que o diaconato é um ministério que continua na igreja, enquanto o apóstolo era um dom que serviria como alicerce. Anderson, entendo isso. No entanto, existem outras pessoas no Novo Testamento que foram chamadas de apóstolos de um modo que parecia significar mais do que apenas um representante ou um mensageiro? Pastor, quem foram essas pessoas? Anderson, Paulo e Barnabé são chamados apóstolos em Atos capítulo 14, versículo 4 e 14. Essa conexão de Barnabé com Paulo, que era um apóstolo no sentido especial, não parece tornar Barnabé um apóstolo?
Isso não é confirmado por 1 Coríntios capítulo 9, versículos 5 e 6, onde Paulo atraiu a atenção de seus leitores ao direito de ele mesmo e Barnabé serem sustentados em sua obra como os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Pastor, Barnabé é a única pessoa que talvez poderia ser imaginada como um apóstolo oficial, e você poderia referir-se apenas aos 2 únicos versículos que levariam a essa confusão. No entanto, se você examinar o contexto de 1 Coríntios 9, observará no versículo 5 que Paulo fala sobre 3 grupos de pessoas. Havia os apóstolos, os irmãos do Senhor, e evidentemente não eram apóstolos e Cefas, que é Pedro, o apóstolo. Por isso, quando Paulo se reporta no versículo seguinte a si mesmo e a Barnabé, não podemos sinceramente dizer que ele pensava sobre Barnabé como um apóstolo no sentido que ele mesmo, Paulo, o era. Ele realmente não chamou Barnabé de apóstolo, chamou? Em Atos capítulo 14, versículo 4, onde somos informados que pessoas de Icônio colocaram-se do lado dos apóstolos, podemos quase conscientemente entender a palavra neste versículo e no 14, no sentido de mensageiros da igreja de Antioquia, de onde, no capítulo 13, eles haviam partido. Afinal de contas, Anderson, se Barnabé pôde introduzir-se no apostolado sem passar pela escolha por parte dos outros apóstolos, como Matias, que substituiu Judas Iscariotes, ou sem receber uma revelação, como Paulo, porque o apóstolo Paulo teve de falar intensamente sobre sua própria chamada especial, ao escrever aos crentes de Corinto e da Galácia? Anderson, tudo bem, mas tenho ainda 2 versículos para considerar. O primeiro é Gálatas, capítulo 1, versículo 19, onde Paulo escreveu: Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Esta afirmação parece mostrar que Paulo considerava Tiago como um apóstolo, mas ele não era um dos 12, era. Pastor, não, Tiago não era um apóstolo como os 12. E considerando o versículo que acabamos de mencionar, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, é evidente que Paulo sabia que Tiago não era um dos apóstolos, pois fez distinção entre os apóstolos e os irmãos do Senhor. De acordo com Atos 15, Tiago era um presbítero e não um apóstolo. Além disso, você pode entender corretamente Gálatas capítulo 1, versículo 19, nesse sentido. Eu não vi nenhum dos apóstolos, vi apenas Tiago, irmão do Senhor. Assim, não existiria qualquer problema. Anderson, o outro versículo é Romanos capítulo 16, versículo 7, onde Paulo escreveu a respeito de 2 pessoas, Andrônico e Júnias, e afirmou, os quais são notáveis entre os apóstolos. Pastor, isto simplesmente significa que eles tinham uma boa reputação entre os apóstolos. Esta é exatamente a maneira como devemos falar deles. Aqueles que trabalhavam ativamente com os apóstolos eram bem conhecidos e muito respeitados por eles. Anderson, existe qualquer outra referência a apóstolo no Novo Testamento? Pastor, não, a menos que levemos em conta os superapóstolos aos quais Paulo se referiu em 2 Coríntios capítulo 11. Mas ele os rejeitou como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 13. Anderson, conforme o que você disse, parece evidente que o Novo Testamento reservou a palavra apóstolo para referir-se aos 12 e a Paulo, exceto em poucas ocasiões em que a palavra foi utilizada no sentido secundário de um mensageiro. Também é claro que os apóstolos eram um dom de alicerce para a igreja, um alicerce que nunca poderia ser colocado novamente. Pastor,
Esse é um bom resumo, Anderson. Anderson, não pode haver apóstolos hoje? Pastor, não no sentido do Novo Testamento. Lembre-se, Efésios capítulo 2, versículo 20, mostra que os apóstolos eram um dom de fundação da igreja. Anderson, você acha que os missionários são apóstolos? Pastor, agora você está esclarecendo toda a questão a respeito de como você define um missionário. A resposta simples é: se queremos ser crentes bíblicos e utilizar a linguagem das Escrituras, a palavra apóstolo limita-se aos líderes da fundação da igreja. Anderson, alguns indivíduos se declaram apóstolos em nossos dias. Você afirma que eles são falsos apóstolos? Pastor, não me compete julgar se eles são verdadeiros líderes ou não. Entretanto, Paulo afirma que certamente eles não são apóstolos. Não podemos evitar o ensino claro de Efésios capítulo 2, versículo 20. Anderson, alguns grupos não usam a palavra apóstolo simplesmente para referir-se aos líderes que supervisionavam outras igrejas. Eles são designados para diverti-las e encorajá-las sem receberem qualquer especial autoridade apostólica. Pastor, se eles fazem isso, parece bastante confuso. Não é sábio utilizar as Escrituras para descrever uma função que você não tenciona seja entendida em um sentido bíblico. No Novo Testamento, o apóstolo exercia uma autoridade espiritual definida e poderosa. Além disso, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo falou sobre as credenciais do apóstolo: sinais, prodígios e poderes miraculosos. Não encontro qualquer pessoa com a mesma e poderosa autoridade de Paulo e Pedro, por exemplo. Anderson, podemos retornar ao dom de profetas? Você está afirmando que o dom de apóstolos serviu como fundamento da igreja e não se repetiu. Isso também é verdade em referência aos profetas? Pastor, Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 20, não diz? Anderson, algumas pessoas entendem a frase no sentido de apóstolos profetas. Em outras palavras, os apóstolos, que eram profetas, eram dons para estabelecer o alicerce da igreja. Isso faz surgir a pergunta: os profetas que não eram apóstolos ainda existem hoje na igreja? Pastor, Efésios capítulo 3, versículo 5 e capítulo 4, versículo 11, deixam evidente o fato de que devemos compreender os apóstolos e profetas como dois grupos distintos. Você percebe que todos os apóstolos eram profetas, mas nem todos os profetas eram apóstolos. Anderson, na lista de dons apresentada em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, Paulo se referiu ao dom de profecia. Você está dizendo que este dom desapareceu para sempre? Pastor, não estou dizendo isso, e sim afirmando que os profetas e os apóstolos findaram para sempre. Naturalmente, Deus reserva para si o direito de falar de uma maneira especial ao seu povo, se ele assim o quiser. Anderson, isso me deixa confuso. Primeiramente você fecha a porta, depois abre-a um pouquinho. Devemos esperar ou não profecia na igreja hoje? Pastor, se esta é realmente a sua pergunta, posso respondê-la facilmente. Não, não devemos esperar. Anderson, por que não? Pastor, primeiramente, porque não existem mais profetas conforme já concordamos. Em segundo lugar, porque desde a conclusão do Novo Testamento temos toda a revelação verbal que necessitamos. A Bíblia é suficiente para toda a nossa instrução e encorajamento, e não precisamos mais de quaisquer novas revelações para a Bíblia ou de quaisquer novas profecias da parte de Deus. Anderson, você pode provar utilizando o Novo Testamento? Pastor, sim, eu posso. Inicialmente, façamos uma consideração geral em todo o Novo Testamento. Em seguida, consideraremos um versículo em especial. Enquanto lemos o Novo Testamento, observamos que a profecia ocupa uma posição menos proeminente. Por exemplo,
Se deixarmos de lado as referências aos profetas do Antigo Testamento, as únicas referências a profetas e profecias são os capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios. As 3 referências de Efésios, com as quais começamos nossa conversa, uma referência nas cartas de Paulo às igrejas de Roma e de Tessalônica e na carta a Timóteo. Isso é tudo que você encontra em todo o Novo Testamento. Nenhum dos outros escritores teve alguma coisa a dizer sobre esse assunto. A ordem cronológica dessas cartas de Paulo é a seguinte: Tessalonicenses, Coríntios, Romanos e Timóteo. A primeira delas foi escrita por volta de 50 depois de Cristo. A última, 13 anos depois. Na verdade, a referência à profecia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, falava de algo que acontecera 13 anos antes. Ora, por que você acha que menos afirmações sobre profecia são encontradas enquanto lemos o Novo Testamento até o seu final? Anderson, eu não sei, pastor. Minha sugestão é esta. À medida que se concluíam os livros do Novo Testamento, as igrejas dependiam mais da pregação e do ensino a fim de explicarem as revelações apostólicas e menos de profecias. Anderson, você pode provar isso? Pastor, se você abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, encontrará as instruções finais que Paulo dirigiu a Timóteo, escritas pouco antes da morte desse grande apóstolo. Paulo estava exortando com insistência que Timóteo permanecesse firme como um jovem pastor em Éfeso e que ficasse atento a 3 coisas. Nós as encontramos no versículo 13. A leitura pública das Escrituras, a exortação e o ensino. Observe que não há qualquer menção de profecia. Anderson, exceto no versículo seguinte, pastor, que, conforme já disse, referia-se a uma mensagem profética transmitida quando Timóteo, em Atos 16, capítulo 16, versículo 1 a 3, foi separado para a obra de Cristo. Isto aconteceu provavelmente em 49 depois de Cristo, 13 anos antes. Grande parte das escrituras do Novo Testamento foi escrita durante esses 13 anos. A mensagem profética a qual Paulo se referiu em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, dizia respeito ao dom que Timóteo possuía, que deve ter sido o dom de pregar e ensinar, porque nada mais é mencionado. À medida que Paulo se aproximava de sua morte, ele se mostrava mais e mais ansioso para estabelecer a importância da pregação e nunca encorajava a profecia. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Paulo exorta os crentes a atribuírem dobrada honra àqueles cuja tarefa consistia em pregar e ensinar a palavra. As palavras de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quase foram a última incumbência de Paulo a Timóteo. Prega a palavra, com toda a longanimidade e doutrina. Novamente, não encontramos qualquer menção de profecia. Anderson, o que você diz a respeito do apóstolo Pedro? Ele mostrou a mesma ênfase sobre a pregação em detrimento da profecia? Pastor, com certeza. Se você abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, descobrirá que o apóstolo advertiu as igrejas novas a respeito dos falsos ensinadores que surgiriam entre elas, para mostrar-lhes que isso não era algo novo e que, portanto, elas não deviam ficar surpresas com isso. Pedro recordou-lhe que no Antigo Testamento houve falsos profetas entre o povo. Observe que sua comparação não diz que haverá falsos profetas no meio das igrejas novas, sim que haverá entre vós falsos mestres. Os profetas do Antigo Testamento foram comparados aos ensinadores do Novo Testamento.
Pedro não estava muito preocupado com os falsos profetas, porque ele sabia que a igreja não estava esperando por quaisquer profetas. Pedro os advertiu a ficarem vigilantes contra os falsos ensinadores. Anderson. Por outro lado, o apóstolo João advertiu contra os muitos falsos profetas que saíram pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Pastor. Sim, Anderson. Mas esta é a única referência a falsos profetas em todo o Novo Testamento, exceto a menção de certo judeu mágico em Atos capítulo 13, versículo 6, e o falso profeta mencionado em Apocalipse. À luz do que já descobrimos a respeito da obra de alicerce dos profetas e da crescente ênfase sobre a pregação e o ensino à medida que se concluía o Novo Testamento, você não acha que o apóstolo João estava procurando afirmar que os únicos profetas existentes naquela época eram os falsos profetas? Anderson. Recentemente ouvi falar sobre uma outra maneira de entendermos este assunto da existência de profecia hoje. Um amigo estava me falando a respeito de uma ideia apresentada por um pastor chamado Wayne Grudem. Se lembro corretamente, Grudem acredita que a palavra profecia no Novo Testamento tem um significado diferente do utilizado no Antigo Testamento. Ele afirma que os profetas do Novo Testamento apenas ofereciam aos crentes percepções espirituais que não tinham autoridade especial como a palavra de Deus. Por isso, eles poderiam errar, como aconteceu a Ágabo em Atos 21. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, suas palavras deveriam ser julgadas pelo restante da igreja. Pastor, está correto. Wayne Grudem é um teólogo de Chicago. Ele acredita que os apóstolos são semelhantes aos profetas do Antigo Testamento no fato de que nos deram as Escrituras. Assim, eles são os apóstolos profetas, aos quais você se referiu anteriormente. Por outro lado, os profetas que não eram apóstolos não apresentavam palavras de autoridade da parte de Deus, mas recebiam uma revelação para encorajar e instruir a igreja. Grudem criou um argumento convincente que muitos crentes são tentados a seguir, crendo que tal argumento resolve o problema. Anderson, o que você está querendo dizer, pastor? Se a profecia existe em dois níveis, os profetas apostólicos, cuja palavra era inefável? Não. Se a profecia existe em dois níveis, os profetas apostólicos, cuja palavra era infalível, e os profetas de menos importância, cujas profecias poderiam conter erros, então o suposto dom de profecia de nossos dias tem de ser esta profecia menos importante. Somos livres para aceitar ou rejeitar essa ideia, conforme julgarmos melhor. Anderson, esta parece ser uma solução fácil. Pastor, se estiver correta. No entanto, acho que o argumento de Grudem contém uma alegação especial. Ele recorre ao fato de que os gregos pagãos e as religiões de Roma do primeiro século tinham seus profetas. Grudem afirma que as pessoas não pensavam que tais profetas recebiam a própria palavra de Deus. Portanto, ele sustenta a ideia de que a palavra profeta no Novo Testamento era entendida mais no sentido dos profetas pagãos do que no sentido dos profetas do Antigo Testamento. Anderson, o que está errado nisso, pastor? Basicamente duas coisas. Primeira, outro erudito americano, David Aune, produziu um estudo bastante detalhado sobre os profetas religiosos dos gregos e dos romanos do primeiro século. Ele concluiu que tais profetas eram considerados como pessoas que falavam em lugar e em favor de um Deus. Na verdade, eles eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens. Em suas próprias palavras, David Aune concluiu que os profetas do Novo Testamento eram considerados por si mesmos e pelas outras pessoas como porta-vozes
inspirados no que se referia à autoridade final. Anderson, qual é sua outra grande razão para discordar da teoria de Wayne Grudem? Pastor, não existe absolutamente qualquer evidência de que Paulo estava utilizando a palavra profecia em um sentido diferente do que havia sido entendido pelos judeus convertidos. E podemos esperar que os escritores do Novo Testamento deixariam bastante claro se estivessem modificando o sentido de uma palavra bem conhecida nas Escrituras. David Aune estava convencido de que no cristianismo do primeiro século, a utilização da palavra profeta para descrever alguém que era usado como instrumento da revelação divina fundamentava-se na prática judaica de utilizar o vocábulo grego profeta para descrever os profetas do Antigo Testamento. Em outras palavras, quando os escritos apostólicos do Novo Testamento empregaram a palavra profeta, eles não estavam pensando sobre os profetas gregos, e sim sobre os profetas do Antigo Testamento, como mensageiros da palavra de Deus. Anderson, suponho que é difícil pensar que os escritores do Novo Testamento utilizavam as palavras apóstolos e profetas em um momento para descrever os profetas do Antigo Testamento com toda a sua divina autoridade, e no outro momento para descrever alguém que possuía o que imaginava poderia ser uma mensagem vinda do céu. Pastor, está correto. Não é uma novidade um crente afirmar: creio que Deus está me dizendo isso ou aquilo, ou tenho uma ideia que pode ser vinda de Deus, ou parece que o Senhor está nos mostrando. No entanto, chamar tais coisas de profecia é imprudente e antibíblico. No que se refere à profecia de Ágabo, em Atos 21, não vejo onde ele cometeu qualquer erro. Não há qualquer evidência de que sua predição a respeito de Paulo em Jerusalém não se realizaram. Quando em Atos, capítulo 21, versículo 27, os judeus o agarraram, sem dúvida, eles o amarraram e foram obrigados a entregá-los aos romanos. Ágabo era um verdadeiro profeta, e não um profeta que cometia erros. Anderson, se tudo isso significa que não devemos esperar por mensagens de profecia em nossos dias, o Novo Testamento realmente ensina que a Bíblia é suficiente e que não precisamos de mais nada? Pastor, sim. Disse que mostraríamos que a profecia cessou, primeiramente ao considerarmos o ensino geral do Novo Testamento e depois ao argumentarmos de maneira específica. Talvez você gostaria de ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Enquanto faz, lembre-se de que esta pode ter sido a última carta que Paulo escreveu. Sua morte estava bem próxima e havia um tom de urgência em toda a carta. Anderson, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pastor, observe novamente. Quando Paulo desejou estimular Timóteo a permanecer firme na fé, ele não mencionou profetas e profecia. Ao invés disso, ele se reportou diretamente à Escritura e disse que ela é inspirada por Deus, otorgando-lhe assim a mais elevada autoridade. Em seguida, observe que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Existe alguma coisa que precisamos além disso? Anderson, suponho que útil podia significar útil juntamente com a profecia. Pastor, esse é um argumento fraco, você não acha? Não existe o menor indício de tal ideia nessa passagem bíblica. E se você observar o versículo seguinte, perceberá Paulo afirmando que a Escritura nos habilita perfeitamente, que significa completa, perfeita e suficientemente. Portanto, as Escrituras são suficientes para equipar-nos para toda boa obra.
A figura por trás desta expressão é a de um soldado equipado com tudo o que necessita para a batalha. Assim, você percebe que Paulo estava realmente utilizando o vocábulo suficiente para descrever a Bíblia. É claro que ele não estava se referindo apenas ao Antigo Testamento, pois se assim fosse, não haveria necessidade do Novo Testamento. Anderson, entendo isso, mas há algumas coisas que a Bíblia não pode nos dizer. Ela nos dá os princípios, mas não específicos. Por exemplo, a Bíblia pode me ensinar como preparar-me para o casamento, porém não me mostra com quem devo me casar. Ela pode dizer-me como devo trabalhar, entretanto, não me revela que tipo de trabalho devo procurar. A profecia poderia me ajudar nisso, não poderia? Pastor, onde você encontra na Bíblia esse tipo de profecia no Novo Testamento, Anderson? Os crentes que vivem na dependência de mensagem desse tipo ainda se encontram no jardim da infância. Temos de crescer e discernir as coisas. A razão por que Deus não nos outorga revelações específicas é essa. Ele deseja que estudemos as Escrituras a fim de aprendermos os seus princípios e que utilizemos nossas mentes para aplicá-los em nosso viver. O crescimento na vida cristã revela-se principalmente no tomar decisões fundamentadas em conselhos saudáveis. Retorno a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, onde Paulo afirmou que a Escritura é suficiente, perfeita e completa. Este é o conselho saudável sobre o qual se espera que o crente tome decisões. Anderson, acho que isso é verdade. Quando me casei com Jane, eu o fiz porque ela era uma moça crente e amava muito. Não precisei de um profeta para dizer-me isso, mas não existem ocasiões em que uma mensagem de profecia, uma palavra vinda de Deus para encorajar seu povo, seria uma grande ajuda? Pastor, isso é exatamente o que Deus faz por intermédio da pregação de sua palavra, a aplicação de sua palavra às nossas circunstâncias. Anderson, você está sugerindo que a profecia é o mesmo que a pregação? Pastor, não estou. As duas são claramente distintas no fato de que a profecia possui uma autoridade divina e, por isso mesmo, uma infalibilidade que você não pode exigir para a pregação. A autoridade da profecia vinha diretamente de Deus, enquanto a autoridade da pregação depende da amplitude de sua fidelidade às Escrituras. Creio que existe certa autoridade na pregação que às vezes nos leva a declarar: Deus falou poderosamente através deste sermão. Anderson, ainda há uma coisa que me preocupa. Embora eu mesmo concorde com tudo que você disse com base nas Escrituras, Paulo nos adverte em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, a não desprezarmos as profecias. Tenho receio de que estejamos fazendo isso. Pastor, é evidente que não estamos. Temos visto que a principal função dos apóstolos, como profetas, era dar-nos o Novo Testamento. Você não despreza os escritos deles, despreza? Outros profetas estavam ajudando a igreja em sua infância, enquanto ela estava sem o Novo Testamento. Anderson, e hoje? Não estamos colocando limites em Deus ao afirmar que não existem mais profetas e que não precisamos esperar mensagens proféticas agora? Pastor, não estou limitando Deus, mas às vezes ele coloca limites em si mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 20, é uma limitação estabelecida por ele, não por nós. Deus afirmou que havia apóstolos e profetas para a fundação da igreja. Entretanto, em nenhum lugar do Novo Testamento ele se referiu aos apóstolos e aos profetas como dons que permaneceriam na igreja. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Deus outorga seus dons à igreja, como lhe apraz. Já vimos que ele planejou que a pregação tenha precedência sobre a profecia. Anderson,
Embora não existam mais profetas, não poderia ainda haver profecia hoje? Pastor, com certeza eu não poderia limitar Deus, descartando essa possibilidade. Mas do que eu tenho dito, você pode ver que, possuindo uma Bíblia completa e suficiente, há pouco lugar para algo mais. Se algumas pessoas imaginam que têm uma profecia sobre algo que está por acontecer, contém-nos e logo seremos capazes de averiguar sua exatidão. Todavia, se afirmam que tem uma mensagem especial para a igreja, isso é exatamente o que a Bíblia é. Nossa tarefa consiste em discernir o que Deus está nos dizendo através da sua palavra. Anderson, há muitas reivindicações de profecias hoje. Em todo o mundo, há crentes afirmando que recebem profecias e existem muitos supostos profetas que são bem conhecidos e respeitados em alguns segmentos evangélicos. Pastor, eu sei disso. Entretanto, não precisamos ser intimidados pelas afirmações de tais crentes, ainda que sejam bastante sinceras. Nosso mandato é aquilo que a Bíblia afirma. E quanto a isso, já vimos que ela é perfeitamente clara. Além disso, tenho de ser honesto e dizer que quase toda a suposta profecia moderna se enquadra no nível de predições incertas, anedotas irrelevantes e imaginação daquilo que desejamos seja verdade. Uma coisa me preocupa muito, Anderson. Em alguns lugares existem reuniões de jovens, adultos e até crianças que são encorajados a buscarem uma mensagem de profecia da parte de Deus. Esta é uma das coisas mais perigosas que já ouvi até agora. Se alguns indivíduos afirmam que profecias, em qualquer aspecto, são revelações de Deus, eles estão dizendo que falam a mensagem vinda do próprio Deus. Reivindicar uma profecia realmente falsa é uma blasfêmia terrível. Jamais deveríamos permitir que as crianças e os jovens se expusessem a esse tipo de perigo. Deus nos tem falado com tanta clareza, poder e relevância na Bíblia que é uma tragédia perigosa oferecer-lhe acréscimos. Se a Bíblia é suficiente revelação da parte de Deus para seu povo, não precisamos fazer-lhe acréscimos, e sim pregá-la. Anderson, uma coisa parece evidente. Temos necessidade de pregação relevante e poderosa em nosso país hoje. Se os crentes orassem em favor da pregação, tanto quanto o fazem em favor de profecias, e se os sermões fossem mais eficazes, poucos crentes se interessariam por coisas extras. Daqui para frente, orarei mais em favor do pregador e da pregação. Pastor, obrigado, Anderson. Todo aquele que é chamado a pregar ficaria satisfeito se ouvisse o que você acabou de dizer.